Olá! Hoje nós vamos ler o capítulo 44 do livro do Eclesiástico, também conhecido como Siracida, por causa do autor Jesus ben Sirac. O capítulo 44, ele trata de um grande elogio aos antepassados. Você vai perceber que, embora sendo um capítulo bem curto, ele começa falando e trazendo um elogio dos antepassados. Que antepassados? Dos antepassados dos que vêm antes dos patriarcas. Isso. Aí depois, ele começa a enumerar os primeiros patriarcas. Primeiro faz um elogio aos antepassados, como que os antepassados prepararam tudo até chegar aos patriarcas. E depois começa com um elogio particular a Enoque, a Noé, a Abraão, Isaac e Jacó. Muito interessante. Depois, nos capítulos subsequentes, também vai trazer os outros patriarcas, como Moisés e assim por diante. Mas interessante, muito interessante, porque aqui há um resgate histórico de toda a história do povo de Deus. Mas não é um olhar sobre aliança, não. É um olhar sobre a sabedoria que perspassou todo o povo de Deus. É interessantíssimo, tá bom? Então vamos ler, quero que você dê um like no vídeo, dá um like aqui, isso, onde tem um joinha, dá um like, quero que você compartilhe esse vídeo e que você convide mais pessoas para ler a Bíblia com a gente. É um estudo bíblico muito sério que a gente faz, aprofundando nos capítulos, viu? E é importante, é um curso que a gente vai fazer lendo a Bíblia, não é só um curso técnico, vamos entender a Bíblia, não. A gente quer ler a palavra de Deus, perscrutar essa palavra, compreender e vivê-la, tá bom? Tá certo? Vamos lá? Então vamos ler Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você vai acompanhar comigo aqui do versículo 2 ao versículo 15, nós vamos ter esse elogio aos antepassados. A partir do versículo 16, começa a tratar especificamente dos patriarcas, Enoque, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom? Então vamos lá. Depois eu identifico para vocês onde está cada um. Façamos o elogio dos homens ilustres, que são nossos antepassados em sua linhagem. O Senhor deu-lhes uma glória abundante desde o princípio do mundo, por um efeito de sua magnificência. Eles foram soberanos em seus estados, foram homens de grande virtude, dotados de prudência. As predições que anunciaram adquiriram-lhe a dignidade de profetas. Eles governaram os povos do seu tempo e, com firmeza de sua sabedoria, deram instruções muito santas ao povo. Com sua habilidade, cultivaram a arte das melodias, publicaram os cânticos das Escrituras. Homens ricos de virtude que tinham gosto pela beleza e viviam em paz em suas casas. Todos eles adquiriram fama junto dos seus contemporâneos e foram a glória do seu tempo. Aqueles que deles nasceram deixaram um nome que publica seus louvores. Outros há, dos quais não se tem lembrança, pereceram como se nunca tivesse existido. Nasceram eles e seus filhos como se não tivessem nascido. Os primeiros, porém, foram homens de misericórdia. Nunca foram esquecidas as obras de sua caridade. Na sua posteridade permanecem os seus bens. Os filhos de seus filhos são uma santa linhagem, e seus descendentes mantêm-se fiéis às alianças. Por causa deles, seus filhos permanecem para sempre, e sua posteridade, assim como sua glória, não terá fim. Seus corpos foram sepultados em paz. Seu nome vive de séculos em século. Proclame os povos sua sabedoria e cante a assembleia os seus louvores. A partir de agora, nós começamos a falar sobre os patriarcas.
Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para excitar as nações a penitências. Noé foi julgado justo e perfeito e no tempo da ira tornou-se o elo de reconciliação. Por isso foram deixados alguns na terra quando veio o dilúvio. Ele foi o depositário das alianças feitas com o mundo, a fim de que ninguém doravante fosse destruído por dilúvio. Abraão é o pai ilustre de uma infinidade de povos, ninguém lhe foi igual em glória. Guardou a lei do Altíssimo e fez aliança com ele. O Senhor marcou essa aliança em sua carne, na provação mostrou-se fiel. Por isso, jurou Deus que o havia de glorificar na sua raça e prometeu que ele cresceria como o pó da terra. Prometeu que exaltaria a sua raça como as estrelas e que seu quinhão de herança se estenderia de um mar a outro, desde o rio até as extremidades da terra. Ele fez o mesmo com Isaque, por causa de seu pai Abraão. O Senhor deu-lhe a bênção de todas as nações e confirmou sua aliança sobre a cabeça de Jacó. Distinguiu com suas bênçãos, deu-lhe a herança e repartiu-a entre as 12 tribos. Conservou-lhe homens cheios de misericórdia que encontraram graça aos olhos de toda a carne. Muito bem, olha que interessante. Esse capítulo é bem curtinho, mas é muito denso. Denso por quê? Porque tem muita coisa interessante aqui. Volto a dizer, ele começa, o capítulo 44, começa fazendo um elogio aos homens ilustres. Isso. E aqui, esses homens ilustres, quem são? Primeiro, são as pessoas que vieram antes dos patriarcas e que prepararam para que os patriarcas começassem a trazer toda a compreensão da presença de Deus no nosso meio, né? E também este elogio aos homens ilustres se refere aos patriarcas que tiveram seus nomes escritos na glória. E o texto faz questão de lembrar que outras pessoas viveram ao lado desses homens ilustres e foram esquecidos. Mas estes não foram esquecidos por causa daquilo que eles viveram e fizeram. É interessante lembrar, e eu volto a dizer, esse elogio aos homens ilustres, esse relato dos patriarcas, esta lembrança que se faz aí, trazendo à memória todos esses patriarcas, a ênfase não é na aliança. Você viu que toda a Bíblia, e principalmente aqui no Antigo Testamento, tudo se refere à aliança que Deus fez com a humanidade. Aqui não. Aqui a ênfase não é na aliança de Deus com seu povo, mas é na sabedoria que vem perspassando o povo de Deus. Desde os patriarcas até chegar nos dias atuais. Interessantíssimo. E aí, como eu disse, o capítulo 44, ele fala, primeiro versículo, vamos fazer um elogio aos homens ilustres. Aí depois do versículo 2 ao versículo 15, há um relato dos ancestrais de Israel. E aí até o versículo 15 vai falando sobre os ancestrais de Israel. Quem são os ancestrais de Israel? Sim, aqueles que vieram antes dos patriarcas, lá atrás, os patriarcas, e aí, a partir do versículo 16, começa a trazer os patriarcas. Então vamos entender aqui, ó. Olha aqui. Versículo 1, façamos o elogio aos homens ilustres. Aí do versículo 2 até 15, somente um relato sobre os ancestrais de Israel. Isso mesmo. Israel, como povo de Deus, existe porque nós tivemos homens valorosos que fizeram Israel existir. Quem são esses homens valorosos? Os patriarcas. Por isso são chamados de patriarcas. Então é importante lembrar. Vamos fazer um elogio aos homens ilustres. Ok. A partir do versículo 2 começa a narrar esta grandeza dos ancestrais de Israel. Quem são os ancestrais de Israel? Aqueles que precederam até
povo de Deus ser formado. Quem são eles? Os patriarcas. Os patriarcas. E aí começamos com os patriarcas. Versículo 16. Veja só. Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para excitar as nações à penitência. Enoque. Quem que é Enoque, gente? Enoque, gente, ele é o pai de Matusalém. Ele é o avô de Noé. Muito bem. Enoque é uma figura muito interessante na Bíblia. Por que é interessante? Porque diz a Bíblia no capítulo 5 do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 5, que Deus levou Enoque para si, ou seja, levou para o paraíso, para ele não morrer e não sofrer o dilúvio. Ele seria o avô de Noé. Noé, quem organizou toda aí a arca para salvar o povo, Então, no capítulo 5 de Gênesis, Noé é levado para o paraíso. Diz que ele caminhou com Deus, foi levado para junto de Deus para não ver o dilúvio. Muito bem. Por que eu disse que Enoque é uma figura bastante falada? Há um livro apócrifo, três eu acho, um livro apócrifo que não foi considerado na Bíblia nem judaica nem cristã, chamado Livro de Enoque, que seria atribuído a Enoque, que narra toda a criação do mundo, que narra o julgamento, que narra tudo isso. Então é o chamado Livro de Enoque. O Livro de Enoque, ele foi aceito, principalmente no Oriente, na Etiópia é aceito, os cristãos da Etiópia aceitam o Livro de Enoque, mas ali na lista dos livros que os judeus aceitavam, na lista dos livros que ficaram praticamente fechada na Septuaginta, que são 70 sábios gregos, o livro de Enoque não entrou, não foi considerado um livro que poderia fazer parte do cânon da Bíblia. Mas existe o livro de Enoque, como um livro apócrifo. Logo mais tarde, em 1950 e poucos, lá na gruta de Qumran, quando foram descobertos vários manuscritos de Isaías, manuscritos da Sagrada Escritura, foi descoberto também na gruta de Qumran o livro de Enoque. E isso denota que, na verdade, os essênios que ali viviam, judeus essênios que ali viviam, usavam o livro de Enoque, tá bom? Então, existe um livro apócrifo que não entrou na lista dos livros da Sagrada Escritura pelos judeus, é considerado apócrifo. Os judeus da Etiópia aceitam o livro de Enoque, né? Mas a maioria é consenso que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia. Ok? Tá. Enoque, então, quem foi? Pai de Metusalém, avô de Noé, e foi arrebatado, ou seja, foi levado para o céu para não passar pelo dilúvio. Muito bem. O Enoque é um modelo de conhecimento dos segredos naturais e sobrenaturais, sabia? Sabia que é considerado, pelo livro dele, por muita gente, é considerado aquele que sabe todos os segredos das coisas naturais e das coisas sobrenaturais. Existem algumas culturas que atribuem a Enoque a invenção da escrita e da astronomia. É um certo exagero, né? Claro que a gente sabe que não é assim, tá bom? Muito bem, no versículo 17, Noé. Noé foi julgado justo e perfeito, e no tempo da ira tornou-se o elo de reconciliação. Por isso foram deixados alguns na terra quando veio o dilúvio. Ele foi depositário das alianças feitas com o mundo, a fim de que ninguém doravante fosse destruído por dilúvio. Noé é outro patriarca. Temos então Enoque, Noé. Noé
na verdade, é aquele que permitiu que a raça humana pudesse resistir e reflorescer, né? Na verdade, ele foi o responsável para que guardasse um resto ali, né, que fosse considerado digno, e depois reflorescer, né? E é interessante que ele foi o depositário das alianças que Deus fez com o mundo, né? Quando Deus traça o arco-íris, é uma aliança que Deus faz com o mundo, e a promessa de Deus de não mais destruir o mundo, né? Passando para o outro patriarca, então, nós já temos Enoque, Noé, né? Enoque é avô de Noé, tá bom? Enoque, Noé, Abraão. Abraão é o pai ilustre de uma infinidade de povos, ninguém lhe foi igual em glória, guardou a lei do Altíssimo e fez aliança com ele. Abraão é o grande patriarca porque, na verdade, foi Abraão que praticamente traz para a gente a noção clara do monoteísmo, de um só Deus, e de Abraão praticamente que vem esta fé única no Deus único, e Abraão que é esse grande patriarca, ninguém foi igual a ele em glória. Olha que interessante, versículo 21. O Senhor marcou esta aliança em sua carne, na provação mostrou-se fiel. Ele marcou na sua carne. Isso aqui é uma alusão à circuncisão, né? Abraão introduz um sinal físico da aliança. Aqueles que são judeus devem se circuncidar, né? E na provação mostrou-se fiel. Na provação é o momento em que ele é chamado a sacrificar seu filho Isaque, e ele se mostra fiel. Muito bem. No versículo 23, nós temos... versículo 23, só para lembrar aqui, ó. Quando fala de Abraão, né? Só para lembrar aqui, ó. Prometeu, né, Abraão, que se exaltaria a sua raça como as estrelas e que seu quinhão de herança se estenderia de um mar a outro. De um mar a outro mar. De que mar a outro mar? Do mar Morto ao mar Mediterrâneo. Desde o rio até a extremidade da terra. Que rio? Eufrates. Então, olha aqui, ó. Do mar Morto até o mar Mediterrâneo. Do rio Eufrates até o fim do mundo. Então, praticamente, prometeu o mundo todo para Abraão. Muito bem, aí depois nós vemos aqui, no versículo 24, fala de quem? De Isaque. Ele fez o mesmo com Isaque, por causa de seu pai Abraão. O Senhor lhe deu a bênção de todas as nações e confirmou sua aliança sobre Jacó. Então, nós temos aqui a descrição de todos os patriarcas, não todos, né? Começando os patriarcas. Enoque, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó distinguiu com suas bênçãos, deu-lhe a herança, repartiu entre os 12 tribos, é de Jacó que saem as 12 tribos, conservou-lhe homens cheios de misericórdia que encontraram graça aos olhos de toda a carne. E assim vai continuar a descrição dos patriarcas. No próximo capítulo, quem vai ser mencionado será Moisés. Muito bem, hoje nós vemos aqui o povo de Deus se formando, mas até que o povo de Deus se forme, foi preciso que homens valorosos como os patriarcas pudessem ter vivido, né, com sua dignidade e com sua fé inquebrantável a Deus. Enoque, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Et crucem Domini fugit partis adversa, vite teleo detribuda radix Davide. Aleluia.